Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos o terceiro livro da Bíblia, chamado Levítico, e foi escrito também por Moisés. Enfim, o templo do Senhor, o tabernáculo, ficou pronto. Todos trouxeram ofertas, Deus capacitou as mãos dos homens e das mulheres para fazer o tabernáculo da maneira como ele pediu, com todas as medidas e cores que ele havia passado para Moisés. Logo mais para frente nós teremos um vídeo somente sobre o tabernáculo. Levítico, na palavra grega, ela lembra os levitas. Levitas eram descendentes de Levi. Levi era filho de Jacó. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó, quando saiu da casa do seu pai Isaac, ele foi ao encontro do seu tio Labão. E no meio do caminho, ele teve um encontro com Deus. Deus fez uma aliança com Jacó e ali trocou o nome de Jacó para Israel. E hoje Israel é uma nação. E esse foi o povo de Deus escolhido na época. Vocês lembram que Jacó teve 12 filhos? José fazia parte desses 12 filhos. E vocês lembram que na história de José, Jacó e todos os seus filhos, noras, netos, foram todos morar em Gósen, na cidade egípcia. E ali eles ficaram vivendo para sempre. Chegou o momento que José morreu, os irmãos de José morreu, Jacó morreu, e aí começou a ficar a descendência. E a Bíblia nos conta que essa descendência ficou 430 anos vivendo no Egito. Eles tinham toda a crença do Egito, todos os costumes do Egito. Deus queria mudar o interior deste povo. Deus queria fazer este povo um povo diferente. Só entraria na terra prometida um povo crendo num Deus todo-poderoso. E o povo então tinha muita mistura de deuses. O povo demorou para entender qual seria o preceito de Deus para seguir a Deus. Todos os descendentes dos filhos de Jacó, Deus quis dividir em tribos. E Deus disse para Moisés e para Josué, que era o companheiro de Moisés, Deus disse para os dois que quando eles entrassem na terra prometida, a terra seria dividida por 12 tribos. A descendência de Levi não teria tribo. Eles tiveram um chamado especial da parte de Deus. Eles serviriam a Deus no santuário. E no lugar de José, Deus colocou os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Por isso, então, são 12 tribos. Deus separou os levitas para estar bem próximo dele. Foi algo assim muito especial na época para os levitas. Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. Então Deus separou a descendência desses 3 filhos para que trabalhassem no santuário do Senhor. E cada descendente teve um cargo diferente. Vamos ler o que o próprio Deus fala a respeito dos levitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele, acamparão ao seu redor. O tabernáculo foi construído no deserto, mas o povo não ficava num lugar só. O povo era nômade, eles ficavam mudando de lugares. Então, Deus pediu para que eles fizessem um tabernáculo que fosse desmontável. Mas os únicos que podiam desmontar o tabernáculo e montar o tabernáculo eram os levitas. Ninguém mais podia mexer no tabernáculo. Isso era algo específico dos levitas. Cuidavam também da manutenção dos utensílios que eram feitos de ouro, de bronze. Então eles tinham todo um cuidado específico com esses utensílios. Os levitas ajudavam no sacrifício dos animaizinhos para perdão dos pecados. Eles tinham a função de receber os dízimos e ofertas que o povo trazia. Os levitas também ajudavam os sacerdotes na ministração, faziam composição de músicas, tocavam instrumentos. Tudo que fazia parte do templo de Deus era os levitas que cuidavam. Os levitas cuidavam da limpeza, eles também cuidavam aqui da porta, para não deixar ninguém estranho entrar, porque dependendo de um estranho, se entrasse aqui, aonde Deus habitava, era perigoso ser morto. No Santo dos Santos mesmo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando Deus designou que todas as tribos ficassem ao redor do tabernáculo,
Os levitas, eles acampavam também ao redor, mas assim, mais para frente. Por exemplo, se aqui estavam todas as tendas de uma tribo, os levitas eles já ficavam bem aqui perto. Então ficavam aqui, aqui e aqui, que é na entrada do tabernáculo, ficavam as tendas do sumo sacerdote e do sacerdote. Os levitas ficavam nessas três partes do tabernáculo. Moisés e Arão eram descendentes de Coate e Deus separou essa descendência de Coate para ser os sacerdotes. Então, Arão e toda a sua descendência, eles eram os sacerdotes do templo. Uma posição muito honrada, ser o sacerdote, mas também era com muita responsabilidade. Arão era o sumo sacerdote e os filhos de Arão eram os sacerdotes. Os outros levitas que vinham de Gerson e de Merari, eles eram os levitas. Nenhum desses descendentes podiam ser sacerdotes. Aqui está um desenho mais ou menos para vocês se identificarem. O tabernáculo ficava bem naquele meio onde tinha aquela luz, né, que vinha de cima, que era a presença de Deus no meio deles. E vocês podem ver que tem umas tendas em volta deles. Essas tendas eram dos levitas. E em volta dos levitas tinham bastante, pode ver que tem bastante tendas. São esses pinguinhos escuros, as 12 tribos que são os descendentes dos filhos de Jacó. O sustento dos levitas, eles não trabalhavam porque eles tinham que ficar cuidando do templo do Senhor. Eles se sustentavam com os dízimos e ofertas que chegavam até o tabernáculo. Mas eles também dizimavam para os sacerdotes. Muitas vezes os levitas também tinham partes dos despojos que eles conseguiam nas batalhas. Isso foi ao longo dos anos eles vivendo no deserto com o tabernáculo. Quando chegou na época de Davi, Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Então não precisou mais ficar desmontando o tabernáculo, montando o tabernáculo, porque tinha um lugar fixo de adorar a Deus. Quando veio também Salomão, que é filho de Davi, Salomão fez o templo do Senhor. E lá o Senhor habitou, neste templo. Então os levitas continuaram dando assistência ao templo, mas diminuiu um pouco o trabalho que eles tinham de desmontar, montar. Eles só cuidavam da limpeza, recebendo ofertas, os dízimos. Na época do rei Josafá, que ir a uma batalha, os levitas foram à frente, louvando ao Senhor. Louvar ao Senhor no templo era uma das funções dos levitas. Um levita que se destacou em salmos foi Asaf. Ele tocava símbolos, um instrumento, e também fazia composição de hinos. Não podemos então confundir os levitas com sacerdotes. Então, os sacerdotes só da linhagem de Arão, Gerson, de Merari, eram só levitas, auxiliares do sacerdote. Então, quando chegou no Novo Testamento, o próprio Jesus nos mostra que há diferença. Quando ele nos fala da parábola do bom samaritano, mostra que passa um sacerdote e depois passa um levita. No Novo Testamento seguia também as regras de sacerdotes da descendência de Arão e levitas da descendência de Gerson e Merari. E no Novo Testamento, Paulo tinha um amigo chamado Barnabé. Barnabé também era um levita. Hoje, em muitas igrejas, nós ouvimos pessoas dizendo: agora vamos ouvir os levitas louvar ao Senhor. Ou muitas vezes ouvimos: esse é um levita de Jesus. Muitas pessoas perguntam: hoje existem levitas? Gostaria que vocês entendessem que levita, ele não é uma qualidade de um cantor ou de um músico. Não, levita, ele é uma descendência de Levi. E que Deus escolheu a descendência de Levi para que trabalhasse 24 horas no templo do Senhor. Cantar ou tocar era uma das tarefas dos levitas, mas eles tinham que limpar, guardar, cuidar, zelar. Os levitas, eles tinham a responsabilidade de todos os afazeres do templo, inclusive de auxiliar o sacerdote. Então, levita não significa que é um cantor ou que é um músico, não. Cantar não era a prioridade dos levitas, de maneira nenhuma. A prioridade dos levitas era zelar pelo templo do Senhor. Então, existe levitas hoje? Eu te respondo, existe se ele for descendente de Levi.
mas não é qualidade de músico e nem de cantor. Então, chamar um cantor de levita ou um músico de levita, talvez pode ser por carinho, mas isso não é qualidade, de jeito nenhum. Um cantor, um músico, ele tem o dom de Deus de cantar, ele tem o dom de Deus de tocar. E ele faz isso com amor para o Senhor, mas não é um levita. Agora, falando um pouco sobre o livro de Levítico, como eu disse no começo, ele foi dado muitas leis para o povo hebreu. Mas eu quero me prender a 3 palavras-chave nesse livro, que são sacrifício, sacerdócio e santidade. O sacrifício, ele vinha como oferta de agradecimento ao Senhor ou como para perdão dos pecados. Desde lá do passado, Deus já ensinou que para expiação do seu pecado, tinha que matar um cordeirinho perfeito, derramar o seu sangue para que os seus pecados fossem perdoados. Eu vou falar isso com mais detalhes quando nós estivermos falando sobre o tabernáculo. Um inocente teria que morrer para que o seu pecado fosse perdoado. Isso nada mais é do que uma tipificação de Jesus Cristo, porque Deus sabia que Jesus viria mais para frente para ser o nosso verdadeiro cordeiro, aquele cordeiro que deu a vida dele por nós. João Batista disse, quando viu Jesus chegando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus fez todo o sacrifício por nós na cruz do Calvário. E hoje, sabe qual é o sacrifício que o Senhor quer de nós? Em Romanos, capítulo 12, verso 12, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, queridos, nós não precisamos mais matar nenhum cordeirinho para ser perdoados os nossos pecados, não. Deus não aceita mais esse sacrifício. O Cordeiro Santo, imaculado, sem defeito, foi Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Esse sim foi o que morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia. A segunda palavra-chave do livro de Levítico é o sacerdócio. Para entrar no lugar santo dos santos, para fazer expiação de pecados, somente o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, ele entrava lá para fazer purificação do templo. O sumo sacerdote, queridos, era a tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Hebreus 7, 26 e 27, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O versículo diz que o sumo sacerdote tinha que fazer o sacrifício para pedir perdão pelo povo e por si mesmo. Só que nós temos um sumo sacerdote, que é o próprio Jesus. Ele se deu por nossos pecados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda em Mateus 27, 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Queridos, neste versículo está dizendo que quando Jesus disse está consumado, houve um grande terremoto. E este terremoto, ele chegou até o templo. E dentro desse templo existia um véu que separava o lugar santo dos santos. Foi rasgado de alto a baixo. O véu do templo rasgou. A partir deste momento, queridos, Deus nos deu livre acesso para entrar no lugar
do Santo dos Santos, porque Deus não estava mais olhando para o templo feito por mãos de homens, não. Deus agora estava olhando para o templo feito pelas suas mãos. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo e hoje nós temos acesso a Deus diretamente, porque o véu do templo se rasgou. Nós podemos orar diretamente a Deus. Você não precisa mais de um mediador, não, porque o nosso mediador é Cristo. Hoje, você não precisa mais procurar um padre para interceder por você, pelo perdão dos seus pecados. Não. Eu não preciso mais procurar um pastor para falar para ele, ore para perdão dos meus pecados, eu preciso que o Senhor ore para Deus perdoar os meus pecados. Não, nenhum homem tem este poder, nenhum homem, porque não foi homem que morreu por você na cruz do Calvário, não foi nenhum deles, quem morreu foi Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que o nosso único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Nós temos que orar um pelos outros, sim. Você pode pedir oração para todos os pastores, você pode pedir oração para todas as pessoas que você acredita com fé, que ela orando vai te ajudar. Seria a intercessão de uma bênção, de uma cura, mas para pedir perdão, não. Nenhum homem tem o poder de perdoar os nossos pecados, somente o Senhor Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A terceira palavra-chave é a santidade. Santidade significa estar separado. Então Deus chamou o seu povo para ser um povo separado. Não adianta, queridos, servirmos a Deus e queremos ser iguais ao mundo, não tem jeito. Levítico 11, a palavra do Senhor diz, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos que procurar ter paz com todos e buscarmos a santificação. Se nós não buscarmos a santificação, nós não poderemos ver Deus. Chegamos ao final dessa história, queridos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não perca a próxima história. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.